Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. A Igreja de Deus ela tem passado por grandes dificuldades na face da terra nos últimos dias. Além do diabo, a Igreja ainda enfrenta problemas com o mundanismo e também a carnalidade que tenta todos os dias sufocar a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso, amados, como cristãos, nós estamos enfrentando sérias dificuldades. E para vencermos nesses dias maus, é necessário a gente se revestir cada dia mais do Espírito Santo de Deus, para podermos estarmos preparados para enfrentar as dificuldades que têm sucumbido sobre a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mundanismo e carnalidade versus igreja. Amados, nós sabemos que quando o Senhor Jesus completou seu ministério, ele disse aos seus discípulos para permanecerem em Jerusalém, para que lá do alto eles pudessem ser revestidos de poder, e aí se tornarem pessoas preparadas para executar o ministério a qual o Senhor tinha para cada um deles na terra. É tarefa da igreja pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todos os ensinamentos de Jesus, para que quando o Senhor voltar, ele possa encontrar uma igreja sadia e preparada para encontrar com seu noivo. Mas não tem sido fácil a tarefa dos crentes verdadeiros e fiéis na face da terra, porque nos dias que nós estamos vivendo, a igreja tem passado por um esfriamento moral muito grande. Cada dia a igreja tem enfrentado problemas com falsas lideranças, falsos ensinos, de maneira que a igreja está gemendo na face da terra. Os dias da igreja não têm sido dias fáceis. Nós sabemos que a nossa luta, a nossa tarefa não é nada fácil, amados. Porque para nós conservarmos uma igreja pura e sadia para encontrar-se com Jesus, nós sabemos que temos que combater veementemente os perigos que assolam a noiva de Cristo. E quando esses problemas vêm de fora para dentro, acaba sendo mais fácil para nós combatermos. Mas quando esses problemas já brotam no seio da igreja, torna-se uma tarefa muito mais difícil para ser combatido, amados. Por exemplo, quando nós enfrentamos dentro da igreja crentes mundanos, sem a presença do Espírito Santo, são pessoas, amados, que cada dia querem introduzir um pouquinho mais do mundanismo dentro da igreja. Tudo acaba se tornando mais difícil, porque para o crente mundano nada é pecado. A gente acaba encontrando pessoas, amados, que tentam mudar a verdade de Deus todo dia em mentira. A gente não existe para eles mais aquela coisa de você pregar o evangelho genuíno. Eles pegam as verdades de Deus e acabam tentando torná-las como se fosse algo alegórico, algo figurativo. E não é dessa forma, amados. Nós sabemos que os ensinos doutrinários que os apóstolos aplicaram para a igreja, os usos e costumes que são coisas sadias para a igreja permanecer separada do mundo, precisam serem conservados. Por exemplo, o escritor do livro dos Hebreus disse que, visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós devemos deixar o pecado e também o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com diligência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então existem coisas na nossa vida baseadas nessa passagem que nós entendemos que às vezes não é pecado, mas se torna um grande embaraço. E o embaraço ele acaba por si se tornar um pecado. Tem tantos cristãos embaraçados nos dias atuais que acabam, amados, se tornando pecadores. A gente tem visto nos dias atuais, amados irmãos, muitos bons crentes se enveredando por caminhos que você olha, a longo prazo, a curto prazo, você não vê um problema muito grave, mas a médio e longo prazo, você vai ver esses crentes totalmente emaranhados por uma série de problemas e acabam por naufragar na fé.
Eu conheci bons crentes que se enveredaram pelo caminho da política e ficaram tão enrolados que não conseguiram mais permanecer no caminho da palavra de Deus, porque a política os embaraçou de tal forma e hoje eles se encontram caídos na fé. Eu não posso fazer disso, generalizar um assunto desse. Cada caso é um caso. Mas para que nós conservamos na nossa fé, é bom a gente atentar para aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. A Bíblia diz que aquele que se milita para esta obra, ele não deve se embaraçar com os negócios deste mundo. E tem muita gente, amados, que eram bons cristãos, eram bons crentes na igreja, mas por se enveredar por caminhos tortuosos, por caminhos meio que obscuros, hoje eles se encontram totalmente caídos na fé, caídos da graça. E isso é muito triste. Carnalidade e mundanismo, os maiores adversários da igreja. O diabo, amados, é um adversário fortíssimo, mas a Bíblia diz que ele pode ser resistido, ele pode ser vencido. Mas a carne e o mundo são inimigos que têm artimanhas diferentes, e se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, a gente pode ser ludibriado por esses pecados. Porque esses pecados eles têm a ver, amados, com muitas das vezes com a cultura da gente. Eles muitas das vezes chegam até você disfarçado de um modo de vida, de um uso e costume, e você acaba se embaraçando. Isso não tem nada a ver. Mas esse papo de não tem nada a ver, amados, ele acaba enrolando a vida de muita gente, e muita gente tem ficado pelo lado do caminho. Crentes mundanos sem a presença do Espírito Santo é um grande problema para a igreja de Deus. E a gente precisa combater o mundanismo na vida dos crentes. Outro problema, amados, são crentes que não são salvos, querendo salvar o mundo. Como é que eu vou salvar o mundo? Como é que eu vou convencer a minha comunidade de que eles precisam de serem salvos? Se quando eu chego na igreja, amados, eu não consigo ter comunhão com os irmãos que estão ali na igreja. Eu estou em pé de guerra com a igreja local. Eu olho para o irmão e acabo virando a cara para o outro lado porque eu não me dou bem com aquele irmão. Eu olho para o pastor e acabo tendo que virar o rosto porque não me dou bem com o pastor. Os crentes estão vivendo em um campo de batalha dentro da própria igreja. Como é que uma igreja dividida contra si mesma vai salvar o mundo? Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma, ela acaba em ruínas. Ela acaba em ruínas. E o que nós estamos vendo nos dias atuais, amados, é a igreja se enfraquecendo todo dia por causa desses caprichos na vida de muitos crentes. E uma pessoa que fica na igreja, amados irmãos, brigando com o pastor, brigando com os obreiros, brigando entre os irmãos, é possível que essa pessoa não tenha nascido de novo. Porque um crente nascido de novo, ele não perde tempo com picuinhas na igreja. Ele está como Neemias, fazendo uma grande obra e não pode estar preocupado com A nem com B. Ele não perde tempo com briguinhas, com caprichos dentro da igreja. Crentes, para salvar o mundo, precisa ser salvo primeiro. Você não tem como salvar o mundo, como salvar a sua comunidade. Você não tem como tirar os jovens que estão nas drogas. Você não tem como tirar os jovens que estão cada dia nos vícios, na prostituição. Os jovens que estão cada dia mais perdidos, sendo presa fácil na mão do inimigo. Se você próprio não tem uma decência, quando chega na igreja você fala mal dos seus irmãos, você fica ali degladiando contra todo mundo, a igreja para você não presta, os irmãos não valem nada. Então você não vai conseguir salvar a sua comunidade, você não vai conseguir salvar nem a si mesmo. Então aquilo que a palavra do ladrão da cruz, amado, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Interessante, né, amados? O ladrão foi logo pedindo a Jesus, salva o Senhor mesmo e a nós também. Aí o outro ladrão olha para ele e diz assim, olha, não é assim não, cara. Esse homem é justo, nada fez para estar nesse lugar. Agora nós merecemos estar aqui.
Mas é necessário, amados, que primeiro as escamas caem dos seus olhos, como eu falei no vídeo passado. É necessário que você se purifique do seu pecado primeiro. Que você esteja preparado para pregar o Evangelho e as pessoas não tenham do que te acusar. Porque é muito triste, amados, quando um cristão chega para anunciar o Evangelho e alguém olha para ele e diz assim: olha, para mim ser cristão igual a sua igreja é, eu prefiro permanecer neste mundo. Isso é muito triste, amados. Então as pessoas só vão sentir sede, só vão sentir desejo de salvação se eles perceberem que nós somos salvos. Quando Pedro prega o seu primeiro discurso, 3.000 almas rendem-se aos pés de Jesus. E as pessoas chegaram até Pedro e começaram a sentir desejo de salvação. Eles perguntam para Pedro: que faremos para sermos salvos? Pedro olha para ele e diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós será batizado em nome do Senhor para a salvação das vossas almas. Arrependei-vos e convertei-vos. É necessário, amados, você ser salvo para você conseguir salvar alguém. Então, crentes não salvos não vão conseguir salvar a comunidade, não vão conseguir salvar nem a si mesmo. A igreja, quando perde a graça de Deus, meus queridos, ela começa a inventar modinhas, ela começa a criar gincanas, ela começa a criar festinhas com comilança, com bebedeiras, manifestações mundanas. Ela começa a criar um sopão ali na comunidade, ela começa a criar ali um campeonato de futebol para... Não que eu tenha alguma coisa contra o campeonato, eu não tenho nada a ver com isso, mas a igreja não deve se entreter com certas coisas na comunidade. A igreja tem uma missão clara, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a igreja não está fazendo a obra de Deus, irmãos, ela está fazendo aquilo que o mundo agrada. Tem muita igreja que está fazendo tanta coisa na comunidade, menos pregar o Evangelho. E aí, será que nós estamos, né, irmãos, cumprindo o ID de Jesus? Está fazendo de tudo, uma igreja está na política, tem um partido político lá dentro da igreja, ela está apoiando o candidato fulano de tal, os irmãos estão fazendo festa todo final de semana lá, está tendo comida, está tendo bebida, tem uma dança lá, tem uma competição, tem uma gincana, mas o Evangelho não é pregado. Então a igreja não pode cair da graça, a igreja precisa estar na graça, no óleo. Pedro falou assim: olha, nós não vamos parar nem para distribuir comida para os necessitados. Nós vamos nomear aqui 7 homens, os primeiros diáconos, né? No livro de Atos ali. Vamos nomear 7 homens aqui que são preparados na palavra, no conhecimento, para eles fazerem esse trabalho aqui, para eles prepararem os mantimentos aí para levarem para as viúvas, para os órfãos, para cuidar dessa parte filantrópica da igreja. Agora, quanto a nós, não, nós vamos permanecer na pregação, na oração e no ensino da palavra de Deus. Não podia parar, amados, não pode parar. A igreja precisa pregar o Evangelho todo o tempo. E tem muitas igrejas que estão fazendo muita coisa, mas está esquecendo do principal, que é pregar o Evangelho de Cristo. E isso, quando a igreja começa a fazer uma coisa dessa, amados, ela começa a cair da graça de Deus. O mundanismo começa a vencer a igreja. E isso a gente tem que estar atento para esse fato. O grande problema, amados, do crescimento da igreja... Eu li um livro um dia, e desse livro o autor disse assim: o grande problema do crescimento da igreja hoje chama-se pastores. Porque quando o pastor, amados, ele não tem a devida visão espiritual para o crescimento, muitas das vezes são homens que não têm amor pelas almas, são homens que não têm mais lágrimas pelos perdidos, são homens que não têm visão espiritual. E quando os pastores não têm, amados irmãos, essas características, a igreja não cresce. Porque quando o pastor não tem uma visão de crescimento, amados, ele começa a impedir os que estão tentando trazer as almas para a igreja. E eles acabam lutando contra os próprios
obreiros que estão fazendo a obra de Deus. Eu já vi muito isso acontecer. Homens que perderam a visão espiritual e eles começam a ser um peso morto dentro da igreja. Pastores que são, na verdade, peso morto. Eles fazem tudo para impedir o crescimento. Eu não sei se é porque eles não estão preparados para lidar com um grande número de pessoas. Muitos querem estar com um grupinho ali de 10, 15, porque é mais fácil para controlar. Mas quando a igreja começa a crescer, começa a tomar proporções maiores, aí eles começam a achar ruim, porque já começa a dar muito trabalho, e ele começa a mandar um bocado para fora. E isso, amados, acaba sendo um problema muito sério. Acaba sendo um problema muito sério. Pastores que não têm mais visão espiritual, que não têm mais lágrimas para chorar aos pés do Mestre pelas almas perdidas, que não estão nem aí, amados, se as pessoas são salvas, se não são, se o inimigo está destruindo vidas, eles não estão nem aí. Isso é um problema nos dias atuais. O mundanismo e a carnalidade contra a igreja do Senhor. O templo de Salomão, amados, quando Salomão construiu o templo, ele foi feito de madeira, mas ele era todo revestido com ouro. A madeira, ela aponta para a humanidade e o ouro aponta para a glória de Deus. O ouro representa a glória de Deus. Quando você entrava no templo de Salomão, você não via a madeira, você só via o reflexo do ouro ali. O ouro cobria toda a madeira e refletia a glória. E aí simbolizava que a glória de Deus estava resplandecendo dentro do templo. Amados, quando eu chego numa igreja, que o homem diz, aqui sou eu que mando, eu começo a tremer as minhas pernas. Por quê? Porque ali é madeira pura, amados. Eu sei que a glória de Deus está longe daquele ambiente. Eu sei que ali não tem glória de Deus, é coisa nenhuma. Ali é só mundanismo. Ali é o homem que está mandando. E aonde o homem manda, amados, o Espírito de Deus não tem lugar. O Espírito de Deus não tem oportunidade para operar. Então o espírito do erro é quem opera num ambiente assim. Nós precisamos, amados, cada dia buscar a presença de Deus, para que o Senhor nos dê graça e abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ter lágrimas para derramar nos pés do Mestre pelas almas, sentir as misérias, sentir o sofrimento das pessoas, ser pessoas de compaixão, ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Só assim, amados, nós vamos ter condições de evangelizar este mundo. Só assim vamos conseguir preservar uma igreja saudável para encontrar com o Mestre. Essa é a missão que Jesus colocou nas nossas mãos para fazermos. Eu não estou aqui para atacar a igreja A nem a igreja B. Eu só estou manifestando uma certa preocupação com o estado atual da igreja hoje. Há um espírito de carnalidade que tenta sufocar a presença de Deus das nossas almas, mas eu creio que ele será amarrado em nome do Senhor Jesus, e o Espírito de Deus há de prevalecer no seio da igreja, porque a igreja ainda é a noiva de Cristo. A igreja é, amados irmãos, aquela que está preparada para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Nós não podemos aceitar que a igreja sucumba ante a esse estereotipo que o mundo está querendo, esse rótulo que o mundo está querendo dar para a igreja. A igreja não é uma instituição filantrópica, simplesmente, amados irmãos, feita para criar ali uma gincana, para criar um campeonato local. Não, a igreja foi criada por Jesus Cristo lá no Calvário, ela nasceu ali no Calvário, em meio ao sofrimento de Cristo, para que eu e você pudéssemos ser salvos e que pudéssemos trazer almas aos pés do Mestre. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém.